Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Alexandre, professor de espanhol do aulalivre.net. Hoje nós vamos continuar naquela aulinha de revisão e vamos falar de advérbios, que é um assunto bem interessante e que sempre aparece em provas. Então vamos dar uma olhadinha nos advérbios. Temos vários advérbios, vocês já sabem disso, tanto no português como no espanhol. Só que nós vamos destacar aqueles mais importantes. Então nós vamos destacar faixa por faixa. Vamos começar pelo advérbio de lugar. Pessoal, de lugar nós temos aqui, aqui que é o aqui do português, agir, que é ali. Vocês conseguem traduzir numa prova sem problema nenhum. Vocês conseguem saber que isso é um advérbio de lugar. Ajá, que é lá. Acá, que é a mesma coisa que aqui. Então, esses primeiros, vocês não terão problema nenhum. Agora, tem que destacar o seguinte, cerca e lejos. Esses dois últimos que aparecem nos advérbios de lugar. Esses advérbios, eles são muito importantes. Aí nós temos a palavra cerca, que significa perto, e que sempre está aparecendo em texto. E aí eles perguntam assim, a palavra cerca se traduz por cerca é perto. Ou eles podem perguntar assim, o oposto da palavra cerca. Cerca significa lejos, que lejos é longe. Então eu tenho que saber tradução, oposto, e também lembrar que eles podem perguntar assim, a palavra aqui, a palavra cerca, a palavra lejos traz uma ideia de quê? Uma ideia de lugar. Então, separem sempre a palavrinha cerca e a palavrinha lejos. Depois temos advérbios de dúvida. Pessoal, de dúvida, vocês já conhecem, vocês já viram a palavra quizás. Quizás se usa muito no espanhol. Quizás significa talvez. Só que vocês vão encontrar no espanhol a palavra talvez, que se escreve separada. Talvez. Que vai ser a mesma coisa que o quizás. Agora, se eles perguntassem a tradução de talvez, seria muito fácil. Eles não vão perguntar isso em uma prova. Eles perguntam a tradução da palavra quizás. Eles podem perguntar assim, a palavra quizás pode ser substituída por talvez, sem problema nenhum. Então, o que é importante? Lembrar da tradução da palavra quizás. E depois aparece a lo mejor, que é uma locução adverbial de dúvida, que também é muito usual. O que é esse a lo mejor? A lo mejor vai ser a mesma coisa que o quizás. Quer dizer, eu uso a lo mejor quando eu não tenho certeza, que seria quando eu tenho uma dúvida. Eu posso trazer por talvez? Pode, sem problema nenhum. Lembre que é uma locução adverbial de dúvida, que é muito usual. Depois temos de afirmação. Pessoal, de afirmação, se, que é o sim, é muito fácil. Vocês sabem disso. E tem também a palavrinha também, que é o também no português. Agora, lembrem de uma coisa. O advérbio de afirmação ele tem que ter acento naquele se. Porque se eu tiro o acento dele, ele vai cair lá na conjunção condicional. Então é importante aparecer o acento. E depois temos de negação. Veja só, negação no e não. Isso é muito fácil. Eles não vão perguntar a tradução disso. Não. E a palavra tampouco, pensem em uma coisa. Tampouco é praticamente português. Se eu coloco um U, fica tampouco, isso é português. É a mesma coisa do português. Ele é muito parecido a escrita. Então, eles não devem perguntar a tradução. Só que de vez em quando cai em prova assim. A palavra tampouco dá uma ideia de quê? De negação. Então, eu tenho que conhecer essa palavrinha. Agora, a tradução, eles não devem trabalhar com isso. Então, nós temos alguns advérbios importantes. Repetindo, cerca e lejos, muito importante. Quizás é muito importante. O si com acento, lembrar que tem acento. A tradução é fácil, mas tem que ter acento. E aí nós temos o tampouco, que é o do português, que é tampouco, lembrar que é um advérbio de negação. Depois temos de tempo. Bom, de tempo são vários. Agora nós vamos ter que ir com calma, lembrando que precisamos da tradução deles. A hora. A hora é agora, até parecida a escrita, não é um problema. Ayer ou ager, como quiserem. Pessoal, ager, isso significa ontem. Como é que pode aparecer isso em uma prova? Eles perguntaram a tradução ou quando eu vou trabalhar com verbo. Uma frase que eu tenho que completar a lacuna quando eu tenho que trabalhar com verbo, aí eu preciso saber que ager significa ontem, para poder saber que eu tenho que colocar o verbo passado. Então é uma palavra muito importante. A palavra mañana, que significa amanhã, também é uma palavra importante. E aí, geralmente cai uma questão de futuro na prova, aí aparece lá, mañana vem a lacuna, verbo vai para o futuro.
Só tenham cuidado com uma coisa, a palavra mañana também significa manhã. Então, eu não posso sair traduzindo, mañana é sempre amanhã. Não, mañana é amanhã ou manhã. Se eu quisesse falar em espanhol, amanhã pela manhã, eu teria que dizer mañana por la mañana. Eu teria que repetir a palavrinha. Então, ela é bem interessante porque tem essa dupla tradução. À noite, essa é um perigo. Pessoal, a palavra à noite, quando a pessoa dá a primeira olhada, diz, à noite. Não, não é à noite. Porque se eu quisesse falar à noite em espanhol, eu diria la noche. A noite significa ontem à noite. Isso quer dizer que o verbo é passado. Para trabalhar com o verbo é muito importante. E saber a tradução, claro. Para poder trabalhar com o verbo, eu tenho que saber a tradução. Então, à noite, ontem à noite. Muito usual, muito importante. Depois vem a palavrinha oi. Pessoal, oi não é oi, nem pensar, tá? Oi significa hoje. Ela é muito usual. Quem já está fazendo espanhol, já leu alguma coisa, conhece, não é um problema. Eu creio que problema, na verdade, que a pessoa pode esquecer seria ayer, mañana e a noite. Esses três para trabalhar com o verbo. Então, essas que são muito importantes, tem que separar, tem que anotar, tem que deixar separadinho para quando chegar na prova, lembrar disso. Depois, na segunda linha temos a palavra mientras. Pessoal, mientras pode ser uma conjunção, como nós já vimos antes, que significa enquanto, como também pode ser um advérbio de tempo. Eu posso traduzir por durante. Então, é uma palavra bem usual no espanhol, que você já conhece, já estão vendo sempre nos textos, quando estão estudando espanhol. Então, é uma palavra importante. Sim. Pronto. Pronto é muito usual. Às vezes a pessoa não sabe, mas é muito usual. Pronto não é pronto. Pronto se usa muito quando a pessoa vai se despedir. Você sabe quando a gente se despede em espanhol de alguém, quando está indo embora? Eu digo assim, hasta luego. Isso é o que vocês estão acostumados a ver, hasta luego. Só que tem uma outra forma que se usa muito, hasta pronto. O que é hasta pronto? É a mesma coisa. Até logo, até breve. Então, pronto significa breve, logo. Uma palavra muito usual no espanhol. Importante saber a tradução para poder usar melhor. Todavia, essa aqui para cair em prova de vestibular é uma barbada. Por quê? Pessoal, a palavra todavia não é todavia do português. Isso quer dizer que ela é um falso cognato. Isso quer dizer que para aparecer em texto, assim, para cair em texto e perguntar a tradução, é uma barbadinha. O que significa todavia? A palavra todavia significa ainda. É um advérbio de tempo e é muito usual no espanhol. Então eu tenho que saber a tradução dela. E por último, a palavra temprano. Uma palavra bem usual, fácil de aparecer em texto, que significa cedo. Então vocês viram que nós temos vários advérbios de tempo interessantes. Tem mais, claro que tem mais. Mas pelo menos chegar numa prova de vestibular sabendo a tradução desses aqui. Isso já é uma grande coisa. Advérbios de quantidade e de modo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para de modo e depois eu venho para quantidade. Modo, despacio e depressa. Destacar despacio, que é muito usual. Despacio significa devagar. Depressa, depressa. Essa é fácil de traduzir. Agora, despacio, a pessoa não conhece muito bem espanhol, pode se confundir. E aí de quantidade temos mucho, muy, demasiado e bastante. Demasiado e demasia, grande quantidade. Bastante é bastante. Não temos problema de tradução. Não. Não é a mesma coisa que ocorre na parte de cima nos de tempo. Então, nós temos que ter um certo cuidado. Aqui, para usar mucho e muy. É isso que eu tenho que saber. Não adianta saber a tradução. Eles vão perguntar qual é a tradução de mucho. Ah, é muito. Ah, isso é sem necessidade. Eu tenho que saber usar. Usar o mucho, usar o muy. É isso que me interessa. Então, na hora de chegar na prova, vocês vão abrir uma prova de vestibular em espanhol e vai aparecer uma questão de mucho e muy. Eles vão perguntar a tradução. Eles vão perguntar como é que se usa isso. Na verdade, eles vão fazer o quê? Eles vão colocar lacunas e vocês terão que completar as lacunas, que é o que acontece no vestibular. Então eu tenho que saber usar isso. Então nós temos assim, usamos muy com adjetivos e advérbios. Se eu sei que eu uso muy com adjetivo e advérbio, já está resolvido um grande problema. Olha só, muy linda. Ella es muy linda. Ela é muito bonita. Ah, eu boto muy porque vem a palavra linda depois. Isso, e linda é o adjetivo. Esto es muy importante. Eu coloco muy porque a palavra importante é o adjetivo. Sim. Eu vivo muito cerca do centro. Eu vivo muito perto do centro. O que é cerca? Perto? O que é isso? É um advérbio.
Ah, então quer dizer que eu não posso usar mucho com a palavra cerca, mucho cerca, nem pensar. Ou muy lejos, que é longe, que nós acabamos de falar dos advérbios também, né? Estamos falando disso. Eu tenho que usar muy com adjetivo e advérbio. Mucho. Bom, usamos mucho antes de substantivos e depois de verbos. Na verdade, eu tenho assim, se eu falo caminhei muito, caminhei mucho. Só que eu tenho que ter um certo cuidado. Se após o verbo tem a lacuna, tem o mucho e vem uma outra palavrinha, eu tenho que ver o que vem depois. Eu não posso seguir essa regra à risca. Quer dizer, eu tenho o verbo, eu coloco o mucho sempre depois. Não, eu tenho que ver o que vem depois ainda. Se eu tenho uma lacuna, eu tenho que ver se é ponto final, se não é ponto final, qual a palavra que vem depois. E lembrem, com substantivo ele vai ter variação. Eu vou ter mucho, mucha, muchos, muchas, ele vai variando. Então eu vou ter que olhar se o substantivo é masculino, se o substantivo é feminino, para poder usar melhor. Eu vou dar uma dica para vocês que é muito boa. Olha só. Eu cheguei na prova e fiquei em dúvida quanto se era adjetivo, advérbio. Eu não consegui, eu não me lembro disso. Então o que eu faço? No uso do muy, eu pego e faço o seguinte. Eu coloco tão. Vamos pensar nessa frase aqui. Ella es muy linda. Imagine que tem uma lacuna antes no muy ali. E vem a palavra linda. Eu penso assim. Ela é tão linda. Fechou com tão? Então eu uso muy. Eu vivo muy cerca del centro. Vamos pensar no português. Eu moro tão perto. Eu posso usar tão? Até faço um teste com tão e tanto. E fica tão perto ou tanto perto? Tanto perto nem pensar. Então se eu uso tão, eu uso muy. E aí fica bem mais fácil. Ok, pessoal? Esto é muito importante. Bom, agora, além de saber isso aqui, que isso é fácil. Vocês viram que é fácil trabalhar com isso? Claro que é fácil. Só que tem um detalhe, hein? Não adianta eu chegar na prova sabendo isso e não lembrar das exceções. Então, isso aqui tem que ter cuidado. Porque, eu sei usar muy e mucho. Só que aí na prova, no vestibular, vai ter uma frase com uma exceção. É isso que pega vocês. É isso que acaba prejudicando na hora de fazer essa questão. Então, vamos fazer assim, ó. Na hora de pegar uma questão de muy e mucho, tentem, vamos ver se lembrar na hora, anotar as exceções. Vocês vão anotar 4 exceções. Como assim exceções, Alexandre? Exceções assim, eu uso muito com essas palavrinhas aqui. Só que se eu olhar para essas palavras aqui, nós temos advérbios e adjetivos. Então, mas com adjetivos e com advérbios eu tenho que usar muito. Sim, por isso que é exceção. Com essas palavras é obrigatório o uso do mucho. Então, eu anoto 4 palavras antes de fazer a questão. Mucho más, por exemplo, eu coloco más. Antes de fazer a questão, eu anoto no cantinho. Mucho mejor, eu coloco a palavra mejor. Mucho mayor, coloca a palavra maior. E mucho antes. Tá, mas são 8? Não, são 4. Se eu lembro dessas 4 aqui, eu consigo fazer o oposto. Então, na verdade, seria assim. Eu uso mucho com más ou menos. Menos é o oposto de mais. Mejor, pior. Major, menor. Maior, menor. Antes, depois. Que o grande problema de fazer esse tipo de questão é que tem uma lacuna com uma exceção e a pessoa não sabe disso e acaba errando a questão. Bom, temos muitas locuções adverbiais. Só que essas 3 aqui, ó. Vamos destacar essas 3. A menudo. Pessoal, a menudo é importante. Eu não posso chegar numa prova de vestibular e não saber o que significa a menudo. Menudo, os menudos. Não, que menudos? A menudo é frequentemente. Uma outra locução, de pronto. Estão lembrados que nós vimos advérbios de tempo, que eu falei que a palavra pronto significa breve. Só que se eu colocar o de na frente, vira de repente. Muito usual em espanhol. E por último, por supuesto. Pessoal, quando a pessoa vai falar alguma coisa, vai afirmar? Sim, por supuesto. Sim, certamente. Eu posso traduzir por certamente, posso traduzir por claro, posso traduzir sem dúvida nenhuma. Então, é uma forma de afirmar. Guardem essas 3 aqui, tá? Para a hora da prova, lembrar, porque elas estão sempre aparecendo em provas de vestibular. Então, são locuções importantes. Vamos tentar fazer algum exercício de muy e mucho. Eu vou mostrar de novo para vocês, rapidamente, como é que eu faço o uso. Imaginem que vocês têm uma questão na prova. Claro que não vai ter uma questão na prova com tantas alternativas, com tantas frases, com lacunas, não. Vocês vão ter uma questão, por exemplo, cada alternativa com uma frase. Aqui eu coloquei mais frases para a gente poder dar uma retomada. Mas a ideia é a mesma, completar com muy e mucho. Então, frase A.
Usted habla. Aí eu tenho a palavra depressa, que eu consigo traduzir depressa. Pense pelo português. Usted habla, habla, fala. Você fala tão depressa, tão ou tanto. Ah, eu digo tão, então é muy. Usted habla muy deprisa. Fica fácil assim. B. La salud es mucho más. Ah, cuidado, hein? Acabamos de falar das exceções, mas é uma exceção. Eu tenho que usar mucho. C. Mi hermano sabe de literatura. Meu irmão sabe, vamos pensar pelo português, sabe tão ou sabe tanto? Sabe tanto. Ah, então não pode ser muy, tem que ser mucho. Mi hermano sabe mucho. D. Carolina tiene, aqui nós temos a palavra livros, é um substantivo, é fácil de reconhecer. Caroline tem tão livros. Não, impossível. Então, Caroline tiene muchos libros. Eu faço a concordância com a palavra livros. Carolina tiene muchos libros, pero, porém, no son buenos. Não são tão bons. Tão bons ou tanto bons? Tão bons, né? Então, muy. Vocês viram como é fácil isso? Às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade aqui, mas eu nunca consigo usar o muy e mucho. Isso aqui é fácil. Lembrem só das exceções. E esta mujer habla mucho. Eu poderia dizer, esta mulher habla muy? Não, só um pouquinho. Esta mulher habla muy, mas olhem só, eu tenho uma vírgula aqui, eu não tenho nada depois, como é que fazer habla muy? Nem pensar. Esta mulher habla mucho, pero dice coisas sensatas. Tão sensatas? Sim, então é muy. Ficou mucho, muy. F. El Salvador é um país... Ah, essa é bem fácil. El Salvador é um país tão bonito, muy bonito. La ciudad, G. La ciudad, cidade, é. La ciudad queda, fica, está. La ciudad queda lejos. Lejos é longe. Tem que também saber um pouquinho de palavrinha, senão não consigo traduzir a frase, não consigo colocar o muy mucho. La ciudad queda tão longe, ou tanto longe, tão longe. La ciudad queda muy lejos. E chegamos, cuidado, después, é exceção. E chegamos muito depois. E a última, esta lección está muy difícil. No, no mucho. Vocês viram como é fácil? Bem fácil. Não pode errar, só lembrar das exceções. Umas questões de assinalar, antes de encerrar a aulinha, até porque é interessante vocês pensarem que eu tenho que sempre fazer prova de assinalar, coisa assim. E aí eu coloquei para vocês a palavra todavia de novo, que eu falei dela, e eu vou insistir. A palavra todavia é muito importante. E às vezes a pessoa não sabe que ela pode ser substituída por uma outra palavra. Pessoal, a palavra todavia pode ser substituída sempre por uma palavrinha. Qual delas? Olhem rapidamente. Pero, aún, mientras, sin embargo, por supuesto. Qual que eu posso substituir sem mudar o sentido? Eu vou trocar a palavra todavia por aún, alternativa letra B. É sempre a mesma coisa. Eu não terei uma outra resposta. Não. Então se torna uma questão fácil quando a pessoa já sabe fazer isso. Então, pessoal, encerramos a nossa aula de espanhol falando de advérbios, falando daqueles advérbios mais importantes, e são palavras que vão aparecer na hora de fazer uma prova de vestibular. Então são coisas importantes para vocês. São coisas que eu não posso chegar numa prova e esquecer, por exemplo, de usar o muy e mucho. Eu tenho que saber usar o muy e mucho. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula do aulalivre.net. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.